Investir na bolsa não é apenas aplicar dinheiro em um ativo. Para definir estratégias, entender o preço de mercado e tomar decisões de compra e venda de ativos e derivativos sem erro, é preciso conhecimento. Por isso, nada melhor do que conhecer os indicadores da análise técnica. Esse é o tema do Analistas em Ação de hoje. Hoje, a analista Ângela Tossato, da Nuinvest, vai nos ajudar a entender os indicadores da análise técnica das ações. Ângela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente com vocês e também um bom dia, para o pessoal de casa que está nos assistindo. E vamos falar um pouquinho, então, dos indicadores técnicos, que eu acho que eu deixei a deixa no vídeo passado, no nosso programa passado, Tati. Então, hoje vamos dar continuidade no assunto. Ângela, na nossa última conversa aqui no Analistas, assim como você mencionou, você nos explicou o que é análise técnica das ações, que, só lembrando, nada mais é do que análise dos gráficos de uma ação. Para esclarecer quem nos acompanha, o que são esses indicadores técnicos? Vamos lá então, Tati, vamos falar dos indicadores. Então, os indicadores fazem parte da análise técnica e estatística, então eles nos ajudam a aumentar o nosso desempenho nas operações, a precisão e também a velocidade das nossas análises, que é super importante na análise técnica, é o timing. Então, a velocidade das análises também é importante. Então, por vezes, aquele investidor ou nós mesmos estamos vendo uma boa oportunidade no gráfico, mas a gente fica inseguro de tomar aquela decisão só para aquele padrão de reversão, que foi nos exemplos que eu utilizei no nosso último analista, Tati. Então, embora os indicadores também não representem essa verdade absoluta, eles nos fornecem insumos para tomada de decisão com aquela confiança maior, com mais convicção também e com menos receio da gente estar fazendo a coisa errada. Então, como os indicadores são fórmulas matemáticas, quanto maior a periodicidade do gráfico, maior a periodicidade desses indicadores, maior a confiabilidade do sinal que ele está nos indicando. Então, quanto menor essa periodicidade, fica mais sensível esse indicador. Ou seja, ele funciona que nem o gráfico, que nem eu sempre falo para vocês. Às vezes o investidor está vendo uma boa oportunidade no gráfico, mas ele fica inseguro de tomar aquela decisão só para aquele padrão de reversão, que foi os padrões que nós comentamos no Analistas passado, em que eu e tu participamos, Tati. Então, embora também esses indicadores não apresentem, não representem também aquela verdade absoluta, eles nos fornecem os insumos necessários para aquela tomada de decisão com mais confiança, com mais convicção e com menos de receio da gente estar fazendo aquela coisa errada. Então, como os indicadores são fórmulas matemáticas, quanto maior a periodicidade do gráfico, maior a periodicidade desse indicador, vai ser maior a confiabilidade do sinal. Por quê? Porque quanto menor o prazo, menor essa periodicidade, esse indicador ele fica mais sensível àquelas oscilações externas. Então, quanto maior esse período, fica melhor. Por quê? Porque esses ruídos, eles são absorvidos pelo indicador, pelo longo prazo. Então, esses indicadores, eles funcionam iguais ao gráfico, a periodicidade. Quanto menor o prazo analisado, haverá mais ruído, mais volatilidade e, com isso, aquela maior oscilação também, Tati. Quais são os principais indicadores técnicos que nós devemos avaliar? Os principais têm vários, eu trouxe alguns hoje, mas eu vou começar falando de indicadores de tendência ou aqueles rastreadores de tendência, que eu acho que é onde os investidores mais têm dúvida. Então, esses indicadores são os seguidores da tendência. Vocês lembram, então, que eu comentei com vocês de alguns programas atrás que eu sempre prefiro pegar carona naquela ação que está em tendência de alta já no gráfico para eu surfar, continuar surfando essa onda junto com a ação? Pois bem, aqui temos alguns indicadores que nos ajudam a entender melhor esse momento da ação. Então, como os rastreadores são de tendência, quando aquele ativo ele está lateralizado, de lado, naquela figura de retângulo que eu trago bastante aqui para vocês também, já não tem tanta eficiência assim, porque eles são bons para rastrear a tendência.
Oi, Angela, e o indicativo média móvel costuma ser a melhor forma de avaliar essas tendências? Sim, Tati, a média móvel é um indicador de preços, né? E ele é super importante para a gente avaliar a tendência do ativo, que nem eu recém comentei. Então, elas também já têm esse nome de média móvel porque ela se movimenta. Então, quando um dado novo entra, aquele último mais antigo lá do fim da fila, ele sai, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, a média móvel de 200 períodos. Então, eu sempre pego o fechamento. As médias móveis a gente pode calcular por abertura, por fechamento, por máximas e mínimas, mas eu sempre utilizo os fechamentos. Por quê? Porque ele é um padrão do mercado muito utilizado. Então, a gente sempre, né, busca utilizar as coisas que já têm um bom indicativo de assertividade. Então, por isso que eu sempre uso o fechamento, né, para calcular a média móvel. Então, essa média móvel de 200 períodos, eu vou pegar os 200 últimos fechamentos. Então, são 200 unidades de tempo que eu vou fazer a média para formar esse indicativo. E agora, gente, vamos para a parte prática. Eu vou mostrar para vocês no gráfico o que são essas médias. Então, eu peguei um gráfico aqui da Magalu, né, que é um gráfico famoso, que eu sempre trago aqui também, porque, gente, a gente consegue analisar um ativo, né, há muito tempo atrás, não, né, até julho do ano passado, né, quando começou, né, esses preços a caírem. Mas aqui eu trouxe para vocês para sinalizar o que, gente? Os três tipos, né, de média móveis que a gente pode ter. Então, as médias móveis ascendentes são essas aqui, aquelas voltadas para cima, que a gente consegue bater o olho no gráfico e identificar, né? Bom, essa média aqui ela está subindo, né? Ela está ascendente. Já as médias móveis descendentes é quando ela vira para baixo, gente. Então aqui a gente está vendo, né, a Magalu aqui desde o ano passado, né, do meados do ano passado, que ela voltou essa média móvel para baixo. Então essa que eu estou usando aqui vermelha é a média móvel de 50. Então ela está descendente. O que ela indica, né? Um mercado mais pessimista, né? Os preços começam a negociar abaixo das médias. Então, aqui a gente já procura por oportunidades de venda do ativo e não de compra. E um papel lateralizado, gente, é quando as médias móveis estão de lado, né? Elas estão quase horizontais. Então, aqui a gente fala que o ativo está sem tendência, né? Porque a média móvel ou está em zigue-zague ou ela está, né, bem lateralizada, bem horizontal. Então, aqui, como eu comentei, né, o indicador não funciona direito, né, mas ele funciona como suportes e resistências, que foi também o tema da nossa última live, né? Suporte é quando a gente tem aquele piso no preço, né, que ele chega nessa região e ele reage. Já a resistência, ao contrário, nós temos um teto, então desse teto, né, o preço chega aqui e ele costuma realizar um pouquinho, né, fazer aquela regressão às médias. Acho que aqui um ponto bem importante também são os tipos de médias, né? Os sinais que elas nos emitem, mas também o tipo. E o tipo dela, a gente tem as médias aritméticas, Tati, e as médias exponenciais. Então, as médias aritméticas é aquela média que eu até vou desenhar aqui para vocês, né, para a gente conseguir acompanhar juntos. Vou colocar aqui. E o que a gente tem, então? A média aritmética, eu vou fazer a média de todos os períodos iguais, né, na mesma proporção de tempo. Então, eu vou pegar todos aqueles períodos e dividir, né, pelo número de períodos. Quer dizer, eu vou somar todos aqueles períodos e dividir pelo número de períodos. Já a exponencial, ela é diferente. A exponencial, os últimos períodos têm maior peso. Então, por isso que a gente mescla entre as duas, né, entre a média aritmética e a exponencial. Né? Para alguns casos, a aritmética é melhor e para outros a exponencial. Então, geralmente eu uso, né, para períodos mais curtos, eu gosto também da média aritmética, mas a exponencial é o que eu mais utilizo para longos períodos, porque, né, os últimos preços, eles têm a maior proporção no cálculo da média. Então, né, os últimos preços são levados mais em consideração do que o restante dos períodos, né? Por exemplo, aqueles primeiros lá que entraram no meu cálculo da média. Então, como a gente sempre comenta aqui, aquelas médias mais curtas, elas também são mais sensíveis. Por isso que a gente usa aquela combinação de médias, né, para facilitar a nossa tomada de decisão. E aí, aqui também já vou trazer para vocês, já vou aproveitar o gancho e vou trazer, gente, um setup de cruzamento de médias, que ele é muito operado no mundo todo, né, na análise gráfica.
Eu acho que por isso que eles merecem um bloquinho especial aqui no nosso Analistas em Ação de hoje. Então, gente, nós vamos utilizar médias de longo prazo, porque como sempre comento com vocês, né, elas são mais assertivas também. Né, elas funcionam melhor em determinadas situações. E esse é um setup que a gente utiliza a média móvel de 200 períodos aritmética e a média móvel de 50 períodos também aritmética. E o que a gente procura nessas médias aqui? A gente sempre vai utilizar o gráfico no diário também, que é importante, ele não serve para gráficos mais longos, mas o que ele quer dizer, gente? Essa aqui é a Golden Cross, que eu vou explicar para vocês esse setup. Então, nós temos a média móvel de 50 períodos operando abaixo da média móvel de 200, como a gente vê aqui no gráfico. Então, o que acontece, gente? Quando essa média móvel cruza para cima, né, a menor cruza a maior de baixo para cima, ele começa a abrir setups compradores, tá, gente? Aqui no Ibov, o que acontece? A gente consegue medir, né, essa distância aqui, então seria mais ou menos aqui por essa região. Como o Ibov já realizou, né, já fez aquela regressão às médias, aqui não teria dado certo, tá, gente? Mas assim, tem vários setupzinhos, a gente tem que prestar atenção, né? Porque, olhem, gente, por exemplo, aqui lá de 2020, depois da crise lá do Covid, o que aconteceu? Teve esse cruzamento de médias, né, da menor para maior, e o que aconteceu, gente, né? O Ibov fez topo histórico, depois ele realizou um pouco, ele fez topo histórico novamente. E é como a gente sempre fala, ele não funciona sempre. E aqui até eu diria para vocês que o que aconteceu são muitos cruzamentos próximos, né? Então, assim, a gente também tem que levar isso em consideração. Fazer análise gráfica não é simplesmente operar porque a gente está vendo aquele setup na tela, porque é importante a gente analisar o cenário como um todo também. Dá para a gente dizer que existe um indicador técnico mais confiável para fugir das especulações ou eles acabam se complementando? Eles acabam se complementando, Tati, né? Porque alguns utilizam o volume, né, como forma do cálculo, alguns utilizam o preço também, né, o preço de fechamento, o preço de abertura. Então, esses indicadores técnicos, eles se complementam. E como eu acabei de comentar, eu vou trazer agora, então, um indicador de volume, né, para a gente analisar juntos. Então, como eu falei também, nós temos aqueles indicadores de preço para tomada de decisão e temos os indicadores de volume que nos ajudam nessa missão, né, gente, de fazer, né, operações mais assertivas utilizando os indicadores também. Então, vou falar para vocês agora do OBV, que é o Balance Volume, tá, gente? Ele é um indicador que utiliza o volume para o cálculo dele. E ele é muito utilizado, então, desde a década de 60 já esse indicador ele é utilizado, né, na análise gráfica. E ele se vale da premissa de que o volume precede os preços. Por isso, então, que o OBV frequentemente antecipa o movimento dos preços, ou seja, ele pode indicar aquela futura direção dos preços baseado no volume negociado. Então, a fórmula do OBV ela é bem simples também, né? Porque se o fechamento do dia, vamos, né, supor que a gente está trabalhando com um dia aqui, né? O fechamento desse candle, né, que eu estou chamando de dia, for superior ao dia anterior, todo aquele volume é considerado como um volume de alta. Então, ele é somado no volume anterior, tá, gente? Naquele volume acumulado que tem ali embaixo. Então, e se esse indicador, não, se esse fechamento for inferior ao dia anterior, todo esse volume é considerado de baixa. Então, o que acontece? Ele é diminuído daquele volume acumulado que nós temos. E essa interpretação do indicador ele pode ser feita segundo várias técnicas, né, como a quebra de tendência, como divergência de alto, de baixo, né, padrão, cruzamentos também. Eu posso utilizar dois tempos né, de OBVs diferentes, mas eu vou explicar para vocês aqui num exemplo de divergência, que eu acho que é o mais interessante também. Então, vou colocar o gráfico aqui na tela e vou mostrar para você. Nessa seção aqui embaixo, eu sempre coloco meus indicadores. Então, aqui eu coloquei o OBV, né, nesse retângulo azul. E o que nós temos, então? O que é uma divergência? Então, eu vou colocar esse meu OBV aqui embaixo, né, no volume, e o que eu vou prestar atenção, né, nessa divergência. Por exemplo, o Ibov está aqui em cima, né, fazendo topo histórico, aqui nessa região lá do ano passado.
Então, por exemplo, ele fez um topo, né? Ele fez um topo ascendente, que é um topo acima do topo anterior, e aqui no OBV, por exemplo, né? Vamos supor que ele tivesse feito aquele topo abaixo. Então, o que, que acontece? Aqui já estou tendo uma divergência, porque topo ascendente no preço, né? E aqui no indicador de volume eu estou com um topo descendente. Então, já me liga aquele alerta, né? Do que, gente? Então, eu vou proteger a minha operação, né? O que, que eu vou fazer, né? Por quê? Porque a gente pode ter uma reversão desse movimento. E aqui nós também temos a divergência de baixa, que é quando a gente tem topo, fundos descendentes no preço, e aqui no OBV a gente tem fundos ascendentes, ou seja, maior. Então, também pode estar tendo, né? Pode estar havendo, então, aquele indício de uma possível alta. Também não são verdades absolutas, né? Mas eles servem também para nos apoiar naquela situação, né? De stops ou de entrada naquele ativo, de proteção da minha operação. Então, é o planejamento dessa operação que eu posso fazer também com esses indicadores, Tati. Angela, qual a real importância desses indicadores técnicos? Dá para a gente dizer que eles garantem mais assertividade? Acho que dá para dizer sim, Tati, que eles garantem uma maior assertividade porque eles são utilizados como referência pelo mundo todo. Então, não é algo inventado aqui no Brasil, também não é algo local, não é algo recente, né? E a maioria dos indicadores são, e os melhores deles são muito antigos, gente. Então, alguns são da década de 60, que nem eu acabei de comentar do OBV, e é muito utilizado ainda, e eu gosto muito dele. E esses indicadores, eles ajudam, né? Eles colaboram na maior assertividade das operações. E eu acho que falando também de indicadores antigos e muito utilizados, eu vou falar um pouquinho do mais popular na análise técnica. Também é um dos que eu mais gosto, por isso que eu trouxe o OBV e trouxe o IFR para vocês, que é o índice de força relativa. Então, esse oscilador ele mede essa aceleração do movimento, né? Porque ele trabalha com o conceito de que é preciso também desacelerar para mudar a direção. Então, né, eu estou andando morro acima, né, eu desacelero para conseguir descer. Então, é mais ou menos essa analogia. Então, na medida que a aceleração diminui, esse indicador também já começa a mostrar sinais. Ele existe uma fórmula matemática, ela é um pouquinho complexa, mas eu vou falar aqui e a gente também pode colocar ela aqui na tela. Então, a fórmula de FR, ela é a base 100 menos, né, a base 100 de novo, dividido pelo 1 mais A dividido por B. E o que é esse A dividido por B? Aqui que está a grande sacada, gente. Porque o A ele vai representar a média dos preços de fechamento dos dias de alta do período que eu peguei para FR, enquanto o B ele representa a média dos preços de fechamento desses dias que tiveram baixa. Tá, e como também já foi dito, não existe uma regra do período de cálculo de médias, né? Cada grafista tem o que melhor se adapta, né? Utiliza o que melhor se adapta às suas operações e à sua realidade. Mas quanto menor o período analisado, né, maior a volatilidade do indicador de novo, né? Segue a mesma premissa do que a gente já comentou no início do nosso programa, né? Ou seja, esse FR vai também oscilar mais e vai poder também, né, às vezes ele gera aquele sinal falso, né? E como boas práticas, eu sempre utilizo o IFR 14 como padrão, tá? Gente, eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico também o IFR. E o que eu vou mostrar para vocês é que, muito parecido com o ABV, gente. Eu traço ele aqui embaixo, né? Eu incluo no meu gráfico, numa janela aqui embaixo, porque eu consigo analisar ao mesmo tempo o preço e o indicador. E aqui também, então, ele serve naquela mesma configuração que eu falei para vocês do OBV, né? Das divergências de alta e de baixa. Então, ele segue aquela mesma analogia, né, gente? Topos e fundos ascendentes, o IFR tem topos e fundos descendentes. Então, já vou ligar meu alerta. Se o IFR, né, se o preço tiver em topos e fundos descendentes e o IFR ascendente, né, já vou ligar aquele meu alerta também. Como eu comentei com vocês do ABV, segue a mesma lógica, por isso eu não vou repetir toda ela aqui de novo. Então, o IFR ele é bastante versátil, assim, e pode ajudar muitos nas nossas operações.
e é possível realizar operações baseadas somente, né, e única e expressivamente através desse indicador IFR, mas eu não indico, tá, gente? Porque na prática não é ideal, na prática é legal a gente combinar informações para essa tomada de decisão. Então, o importante é tu possuir também a tua metodologia que combine com as suas técnicas de análise, com as suas técnicas de operação, né, incluindo algum desses indicadores que eu citei agora, junto com alguns padrões de reversão que a gente comentou no último programa, né, que essa é uma continuidade daquele programa anterior, e assim a gente vai conseguindo buscar, né, boas oportunidades com o auxílio de um plus, né, uma ferramenta a mais, né, um indicador a mais, para que, óbvio, né, no longo prazo a gente tenha uma assertividade maior e o nosso lucro com certeza seja maior também nas operações. Isso é o objetivo, né, Ângela? Aumentar o lucro. E agora chegou o momento que nós vamos tirar as dúvidas do público que acompanha o Invest News. Francisco Nascimento pergunta: o volume é o combustível do preço? Isso é verdade? Sim, Tati, o volume nada mais é do que o número de negócios da Criativa multiplicado pelo preço. Então, por exemplo, se eu comprar 100 ações que valem R$ 1, o volume negociado, né, foi de R$ 100 nesse papel. Eu acho que aqui que o volume ele é super importante, porque quanto maior, né, mais negócios e mais liquidez esse ativo tem, né? Então, naquelas regiões de preços muito negociadas, o volume costuma ser maior. E para romper com propriedade essa região de preços, é necessário aquele alto volume. Por quê? Porque é como subir a serra de carro, né? Se acaba o combustível no meio da subida, o carro para e, né? Se tiver combustível suficiente, o carro sobe até o fim e ainda tem um fôlego para continuar aquele trajeto. E com o volume é a mesma coisa, Tati. Se acabar o volume no meio da subida, possivelmente o preço não vai ter força, né, para atingir níveis mais elevados, ficando de lado ou até caindo em algumas ocasiões. Perfeito, Ângela. Muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Tati, eu que agradeço por estar mais uma vez aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês. Tenham todos um excelente domingo, uma excelente semana e nos vemos daqui uns dias novamente. E o Analistas de hoje vai ficando por aqui. Desejo a todos um excelente domingo.